Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o clássico entre o Cruzeiro e Atlético que vai acontecer amanhã. E a mídia já tem, parece que, um favorito, que é o Cabuloso, claro, né? Eles vão dar muitos bons comentários. Fica aqui até o final do vídeo para você não perder nenhum comentário que os donos da bola vão falar. Se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no nosso canal. E bora para o vídeo! Luciano Dias, eu já vou bater um papo logo direto com você, com essa imagem que a gente começa o programa aí, já mostrando o Fernando Diniz ali batendo papo com comissão técnica, os jogadores do Cruzeiro entrando no campo para treinamento. Eu queria saber de você, de uma forma geral, como chega o Cruzeiro para esse clássico contra o Atlético amanhã, transmissão ao vivo aqui pela tela da Band, um jogo que, no caráter de início de temporada, pode existir uma certa tranquilidade, mas quando se fala que é Atlético e Cruzeiro, o peso sempre vem alto. E pelo que você viu do Cruzeiro no primeiro jogo amistoso, né, contra o São Paulo, que esse é um torneio amistoso, a gente tem que tratar sempre assim, como que você vê o Cruzeiro para o clássico? Como que você imagina que venha o Cruzeiro depois de tudo que você viu no jogo contra o São Paulo? Boa tarde, Lu. Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Elton, é um Cruzeiro ainda com muito desentrosamento, a gente não vai mencionar a qualidade, é uma qualidade muito grande. Pequenos gestos do jogo contra o São Paulo no primeiro tempo, a gente já nota ali uma qualidade dos jogadores, mesmo com o desentrosamento, né? A gente vê ali a movimentação do Gabigol, vê o Dudu, Matheus Pereira é muito diferente, agora ele vai ter com quem conversar, isso é um diferencial. Então, é um Cruzeiro que chega, não vou falar pronto para um clássico, pronto para um jogo grande, porque ainda não está. Assim como o Atlético também não está. O Atlético, inclusive, ele teve menos treinos em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro é o seguinte, tem mais qualidade, a gente não pode negar a qualidade dos jogadores. Uma semana a mais de treino é um diferencial. Hoje você vê o time do Cruzeiro com mais qualidade que o time do Atlético? Hoje o Cruzeiro tem mais qualidade, o elenco do Cruzeiro tem mais qualidade. Isso aí eu acho que é até inegável, né? Só que o Atlético... Mas o que mudou do elenco do Atlético para ele ter perdido a qualidade do ano passado, que muitos colocavam como um time de qualidade, um time, não os 11, do 1 a 11, para esse ano encarar o Cruzeiro? É até fácil, o Cruzeiro melhorou muito a qualidade, as chegadas dos jogadores são incontestáveis e o Atlético perdeu os jogadores titulares aí, perdeu o zagueiro da Libertadores, perdeu o artilheiro das duas últimas temporadas, que é o Paulinho. Então, o Cruzeiro subiu de produção e o Atlético caiu de produção, olhando apenas time base, né? Não estou aqui vendo análise tática, técnica, até porque a gente não tem esse repertório ainda para analisar. A gente está analisando apenas um pré-jogo. Vantagens do Cruzeiro. O time tem mais qualidade, uma semana a mais de treino é sim um diferencial. Só que, pro lado do Atlético, é um time base praticamente o mesmo do ano passado. Ou seja, é um Atlético que tem mais entrosamento. Dito isso, 50% de chance para cada lado. Roger, debater o clássico é sempre muito interessante, né? Sim. Que é muito difícil a gente pegar e colocar sempre o favoritismo de um lado. Por mais que a gente entenda que todas essas situações dão ao Cruzeiro uma vantagem, a gente vê a montagem do elenco, como que foi, a semana a mais, né, de trabalho, uma semana dentro do futebol, ela faz uma diferença. Ainda mais nesse começo, né? Dá mais no começo. E a questão do Atlético, eu ainda vou bater nessa tecla, eu acho que o Atlético, ele demorou muito a fazer seus movimentos de início de temporada. A viagem no dia 15 ainda é um negócio que me deixa muito preocupado para que Atlético a gente vai ver em campo amanhã, já amanhã no dia 18, ou seja, 3 dias depois de uma viagem desgastante que é para os Estados Unidos. Roger. Verdade. Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos, para vocês que nos acompanham. O nosso Luciano disse que 50% Cruzeiro e 50% Galo. Eu fico com 60% Cruzeiro, até mesmo 65%, por essa situação. Sim. Claro que entrosamento não vai ter tanto do lado atleticano quanto do lado cruzeirense, porém as peças individuais podem fazer a diferença, também do lado atleticano e do lado do Cruzeiro. Mas o coletivo pesa nesse momento. O Atlético tem uma espinha dorsal da temporada passada, o Cruzeiro ainda não, é um time em montagem, talvez demore praticamente 2, 3 semanas para um entrosamento, porém tem essa situação de treinamentos antes do Galo. Isso pode pesar realmente.
uma viagem que o Atlético teve desgastante, claro que a gente sabe que não é tão longe dos Estados Unidos, mas pesa uma situação de treino. Eu acho que, taticamente, talvez o Cruzeiro esteja mais preparado no sábado, aliás, amanhã, do que o próprio Atlético. Clássico, a gente sabe que, muitas das vezes, a tática e a técnica não entram em cena. Vai à vontade, a determinação, a famosa raça. Porém, na questão, dentro das 4 linhas, do jogo tático, o Cruzeiro, na minha visão, leva vantagem. Ô, Dola, já vou te colocar nessa também. Cruzeiro é muito favorito ou favorito? Não, primeiramente, boa tarde, né, pessoal de casa e aos nossos companheiros aqui. Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo muito pela questão de ter iniciado a pré-temporada antes, está numa preparação, já jogou uma partida, né, contra o São Paulo, isso dá um pouquinho de casca também, deixa o time um pouco mais preparado até fisicamente também. Mas eu acho que vai ser um jogo assim que, na verdade, a gente pode esperar ainda muito pouco das equipes, né? É até cruel a gente exigir demais um nível técnico altíssimo ou um entrosamento muito alto. Mesmo o Atlético já tem uma espinha dorsal. Acho que o Cruzeiro, na partida contra o São Paulo, viveu uma situação talvez um pouco parecida, porque o time do Cruzeiro com muitas novidades, o São Paulo talvez com menos novidades ali, um entrosamento que já vinha da temporada passada, que até ajudou o São Paulo nisso. O São Paulo conseguiu, em determinados momentos do jogo, ter mais controle, né, ter mais bola no chão, conseguiu dominar um pouco o Cruzeiro em alguns momentos, né? O Cruzeiro abriu o placar cedo também, isso faz diferença, a gente sabe, né? Mas para esse clássico, eu acho que a exigência tem que ser baixa. Eu sei que é difícil para o torcedor, difícil, né? Principalmente para o torcedor que perdeu o jogo, né? É difícil não ter cobrança depois, né? E aí eu acho que entra uma análise legal, assim, para onde vai a cobrança em caso de derrota para cada lado. Né? A gente tem um Cruzeiro que, da parte da diretoria, a sensação é de dever cumprido, um elenco entregue nas mãos do treinador, a torcida muito satisfeita com os movimentos feitos pela diretoria, então a diretoria está muito isenta de qualquer culpa em caso de uma derrota, ou até uma derrota pesada para o Atlético nesse clássico. Mas tem um Fernando Diniz que desde o ano passado tem muito questionamento em cima dele, então talvez uma derrota coloque uma pressãozinha no Diniz, mesmo sendo início de temporada e um amistoso. Do lado do Atlético, já é um pouco diferente. O Cuca, por exemplo, vai estar totalmente perdoado em caso de derrota pela condição que ele está assumindo no Atlético nesse momento, né? Poucos dias de treino, um time que perdeu muitas peças e não chegou muita coisa ali para ele ainda trabalhar. Então o Cuca está um pouco de fora, mas a diretoria não. A diretoria está na reta do torcedor. Sim, exato. Então aí muda um pouco o foco. Enquanto a diretoria do Cruzeiro está tranquila e o técnico não, do lado do Atlético se inverte. O técnico está tranquilo, mas a diretoria não está nem um pouco. Melhorou um pouquinho, a gente vai falar daqui a pouco, porque o Atlético, ao que tudo indica, está reforçando o ataque finalmente, né? Buscando uma peça ainda é pouco, para o lugar do Paulinho, mas já dá uma ajuda para pelo menos lá na frente o torcedor já saber que tem um jogador para ainda entrar nesse ataque, que é o Júnior Santos. Mas em caso de derrota, eu vejo que mesmo com todo esse cenário de um jogo amistoso, ainda tem algumas pontinhas de cobrança aí para aparecerem. Deixa eu só... Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? A mídia com grandes expectativas no Cruzeiro e deixa o nosso coração até feliz, né? De saber que o nosso cabuloso está dando o que falar e tem sim possibilidade de ganhar mais esse clássico. E você acha quem vai fazer o primeiro gol nesta partida? Eu estava apostando na última partida no Gabigol, mas quem fez foi Matheus Pereira. E nesse, eu aposto novamente no Gabigol ou Dudu, né? Queremos ver um pouco mais sobre o jogo deles, sobre o entrosamento, para saber se eles estão conseguindo se entrosar bem e fazer desse time um dos melhores. Também queremos saber se o Matheus Pereira vai continuar aqui no Cabuloso, que na última partida ele deu a entender que tem interesse em sair. Para nós fãs, não senhor, ele não precisa sair, porque queremos ele aqui para nos ajudar a ganhar muitos títulos neste ano de 2025. E você, acha que sim, ele vai ou fica? Deixa sua opinião nos comentários e também deixa sua opinião quanto ficará o placar do Cruzeiro contra Atlético. Eu aposto 3-1 para o Cabuloso, claro. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar para fazer o nosso canal crescer. Fica com Deus e fui!